Olá, seja muito bem-vindo ao AntaCast, o seu ponto de encontro com a arte, a história, as curiosidades e tudo aquilo que alimenta a alma e expande o pensamento. Aqui, a cultura ganha voz. Vamos viajar juntos por narrativas inspiradoras, memórias esquecidas, tradições vivas e olhares curiosos sobre o mundo ao nosso redor. Eu sou Marta Guedes. E eu sou Márcio Xavier. Juntos, vamos conduzir você por episódios que misturam informação, emoção e descoberta. Olha, hoje a gente começa com uma notícia bem impactante, né? Saiu no Jornal do Comércio lá em 2 de janeiro de 1890. Isso mesmo. Falava de um acidente de canoa no Rio Paraíba, em Anta. Anta fica ali na divisa, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Exato, na beira do Paraíba do Sul. E o mais pesado, aconteceu bem no Natal de 1889. E as vítimas, 2 homens recém-libertos da escravidão. Pois é. E é essa notícia que puxa a nossa conversa de hoje. A gente está se baseando nos trechos de Tragédia e Transição em Anta, 1889-1890. A ideia é olhar para esse caso específico para tentar entender um pouco, né, as dificuldades que os libertos passavam logo depois da abolição e também as mudanças lá na administração de Anta naquela época. Isso. Então, voltando para a notícia, para o que aconteceu. Dia 25 de dezembro de 1889. Eram 4 libertos. Moravam em Minas, parece. Estavam tentando voltar para casa. Atravessando o Paraíba, ali em Anta, que hoje é Sapucaia. É. E segundo o jornal, a travessia foi numa pequena e furada canoa. Quer dizer, totalmente inadequada, né? Nossa! Aí, claro, virou no meio do rio. 2 deles, infelizmente, se afogaram. E os outros 2? Sobreviveram por pouco. Foram salvos por um morador, um tal de Chico Barqueiro. Mas o jeito que o jornal conta o resgate é quase surreal. Sim, porque ele usou uma canoa que era descrita como ainda pior que a primeira. E depois ele mesmo precisou ser ajudado para sair da água. Nossa, isso mostra uma precariedade, assim, absurda, né? Total. E a gente precisa lembrar o contexto, né? A Lei Áurea tinha sido assinada fazia pouco tempo, menos de 2 anos, em maio de 1888. No papel, esses homens eram livres. Mas é aquilo, né? Uma coisa é a lei, outra é a vida real. Sem terra, sem dinheiro, sem segurança nenhuma. E ainda com todo o preconceito. A vida deve ser muito dura. Muito. Aí fica a pergunta, né? Por que se arriscar desse jeito numa canoa toda furada? Tinha outra opção? É aí que a história fica mais complexa. Porque olha só, existiu uma ponte ferroviária da estação de Anta, que foi inaugurada lá em 1875. Seria, óbvio, o caminho mais seguro. Ah, então tinha ponte. Mas por que não usaram? Então, o acesso para essa ponte passava pelas terras de uma fazenda, a Fazenda Barra d'Antas. Que pertencia ao coronel Damaso José Barroso de Carvalho. Coronel nessa época a gente sabe era sinônimo de poder, né? Dono de terras, mandava e desmandava. Exatamente. E o que tudo indica, pelo que a gente sabe das fontes, é que o acesso pela ponte era, assim, provavelmente proibido para eles. Ou muito perigoso. Ex-escravizados circulando livremente por ali. Pois é. Então a travessia pelo rio, mesmo com aquele risco todo, talvez fosse a única alternativa que eles viram. A única viável, né? Que escolha terrível. Uma escolha forçada, na verdade, pela exclusão. E tudo isso acontecendo no momento em que a própria Anta estava mudando. Sim. A comunidade local já queria, há tempos, deixar de pertencer à Paraíba do Sul. Eles achavam melhor ficar com Sapucaia, que era um município mais novo, criado em 1874, e talvez mais prático para eles administrativamente. E conseguiram essa mudança? Conseguiram, mas um pouco depois da tragédia. Em agosto de 1890, saiu um ato do governador, Dr. Portela, elevando Anta a Distrito de Paz e anexando a Sapucaia. Ah, então a mudança veio logo depois. Menos de 1 ano separando a tragédia da mudança administrativa. Isso sugere um período meio instável, né, de reajuste. Com certeza. Houve toda uma redefinição de limites, mencionando proprietários importantes, tipo o Guilherme José Werneck de Carvalho, da Fazenda Santarém. Essas coisas sempre mexem com o poder local, com o controle das terras, dos caminhos. Então a gente vê aí, né, a dor individual desses homens, a tragédia pessoal deles em dezembro de 89, acontecendo bem no meio dessa reorganização política e administrativa que se conclui em agosto de 90. Exato. Fica muito clara essa ligação.
a microhistória, né, a luta diária pela sobrevivência desses libertos. E a macrohistória, as mudanças na administração, mas com as velhas estruturas de poder ainda muito presentes. A vulnerabilidade deles era o fundo desse quadro todo. Esse afogamento no rio acaba virando um símbolo, né? Bem doloroso dessas barreiras todas. Barreiras físicas, sociais que eles enfrentavam. A liberdade prometida na lei era bem diferente na prática. Exatamente. Não é só um acidente, né? Essa história diz muito mais. Ela mostra o quão frágil era essa liberdade recém-conquistada. O abismo entre a lei que acabou com a escravidão e a realidade dura de exclusão, de perigo constante, de falta de opção para essa gente. Cidadania mesmo. Estava longe ainda. É um lembrete forte, né? Que mudar a lei é só o começo. Construir uma sociedade justa de verdade é um caminho bem mais longo. E fica essa pergunta no ar, né? Quantas outras travessias como essa foram interrompidas? E não só em rios, mas travessias no acesso a um direito, a uma chance na vida, a dignidade mesmo. Histórias que se perderam, sabe? Que ninguém contou. Talvez só o Rio Paraíba do Sul guarde essas memórias, daquele Natal triste e de tantos outros dias que a gente nem imagina. Tragédia e transição em Anta, 1889-1890. Era um tempo em que as vozes da povoação de Anta já ecoavam em súplica, pedindo para pertencer ao município de Sapucaia. Não era um desejo qualquer, mas uma necessidade urgente, nascida da rotina simples, porém dura, de quem precisava resolver suas pendências diárias na freguesia de Santo Antônio da Sapucaia. Era lá, na sede do município, criado pela Lei Provincial número 2068, em 7 de dezembro de 1874, que os caminhos da vida civil se desenrolavam mais próximos e acessíveis. E assim foi, enfim, atendido o clamor popular. Quando, no dia 14 de agosto de 1890, Anta foi elevada à condição de distrito de paz, por ato do governador Dr. Portela. Naquele mesmo dia, deixava de pertencer à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Bemposta, no então município de Paraíba do Sul, passando oficialmente a fazer parte do município de Sapucaia. Os limites entre os municípios foram redesenhados, seguindo uma linha que começava na Estrada dos Leites, na fazenda de Joaquim Ventura Marinho, cortando Taquaral em linha reta até alcançar o Rio Paraíba do Sul. Uma linha que atravessava as terras de nomes que ainda hoje ecoam na história. Antônio Alves da Cruz, Antônio de Souza de Jesus, Dona Luísa Cândida de Freitas, Francisco Ângelo Correia, Guilherme José Werneck de Carvalho, o dono da Fazenda Santarém, Dr. Mário Nunes Galvão e Luiz Alexandre Esteves. Agora que nos situamos no tempo e no espaço, e é mesmo essencial dizer isso, voltemos ao fato que marcou aquele fim de ano e que estampou a manchete do Jornal do Comércio em 2 de janeiro de 1890. A notícia, retirada do Fluminense de 1º de janeiro, falava de uma tragédia ocorrida no dia 25 de dezembro de 1889. Sim, justo no Natal. Um dia que para muitos representa esperança, nascimento, renovação. Mas para 4 negros libertos, moradores de Minas Gerais, foi dia de desespero e perda. Há menos de 2 anos, a escravidão havia sido oficialmente abolida. Mas o que se oferecia aos recém-libertos, além da liberdade em papel, a vida seguia dura, cheia de invisíveis correntes, sem terra, sem direito real à cidadania plena, com o peso do preconceito a cada curva de estrada ou margem de rio. Naquela manhã de Natal, os 4 homens decidiram atravessar o Rio Paraíba, embarcando na pequena e furada canoa que fazia a travessia ali em Anta. Talvez soubessem do risco. Talvez tenham ouvido desde pequenos o aviso popular: não se embarca em canoa furada. Mas o que mais poderiam fazer? Existia sim a ponte férrea, não tão longe dali, pois a estação de Anta já havia sido inaugurada desde 2 de dezembro de 1875. Porém, o acesso à ponte era território de outro poder, a fazenda Barra d'Antas, do grande capitalista e fazendeiro Coronel Damaso José Barroso de Carvalho,
um homem descrito com pompa nos almanaques da época, mas cujas terras eram para muitos negros solo proibido, cercado de olhares tortos e ameaças silenciosas. Para os libertos restava o rio, e nele o destino foi cruel. Ao alcançarem o meio da travessia, a velha canoa virou. 2 deles foram engolidos pelas águas do Paraíba. Os outros 2, por milagre e por bravura, foram salvos por um homem conhecido como Chico Barqueiro. Munido de uma canoa ainda mais precária que a primeira, Chico desafiou a correnteza e, com a força dos braços e da coragem, trouxe de volta à margem os que ainda lutavam pela vida. Ele próprio só se salvou com o auxílio de um cabo de ancoragem da barca que existia ali. Hoje, ao recordar essa história, o coração aperta. Não apenas pelas vidas ceifadas, mas por tudo que ela simboliza. O Brasil vivia seus primeiros passos fora das correntes da escravidão. Mas cada passo era tropeço, era queda, era luta. O Natal daquele ano foi triste. Um retrato doloroso de um país que ainda não sabia, ou não queria, acolher de fato os seus filhos recém-libertos. O Rio Paraíba do Sul, testemunha silenciosa, segue seu curso até hoje, mas carrega nas águas a memória amarga de tantas travessias interrompidas e de tantas histórias de resistência e esperança. Triste Natal, aquele de 1889. E assim encerramos mais um episódio do AntaCast. Esperamos que esse mergulho na cultura tenha tocado você de alguma forma. A gente se encontra no próximo episódio com novas histórias, novos olhares e o mesmo compromisso com a arte, a memória e a beleza de ser quem somos. Curtiu o episódio? Então compartilhe. Siga o AntaCast na sua plataforma favorita e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. AntaCast, cultura que caminha com você.